Vamos então ao nosso primeiro assunto do dia. O presidente Donald Trump comemorou o bombardeio do Irã no fim de semana e contrariou o discurso da equipe ao sugerir a mudança de regime político dos ayatolás. Mas uma dúvida permanece: onde está o urânio enriquecido que desencadeou todo esse conflito em 12 de junho? E esse conflito continua. Hoje, segunda-feira, Israel voltou a bombardear a instalação nuclear de Fordow, assim como Teherã e bases aéreas. E do outro lado, o chanceler iraniano se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou. Fred, vamos contextualizar e até pegando essas imagens para a gente entender como foi esse ataque ordenado por Trump. Isso, olha, começando com o que aconteceu isso. As imagens que nós estamos vendo ali, essa daí é a explosão da prisão de Evin, onde ficam os dissidentes do governo do Ali Khamenei no Irã. O Israel fez uma série de ataques hoje, voltando inclusive a atacar a instalação subterrânea de Fordow, mas principalmente os acessos para essa instalação, né, as vias para lá. Também atacou aeroportos e aviões e helicópteros do Irã em 6 diferentes bases, né, para tentar acirrar um pouco, garantir a completude da ação feita pelos Estados Unidos no final de semana, que motivou também essa movimentação do chanceler do Irã, o Abbas Araghi, que se encontrou com Vladimir Putin em Moscou. Vladimir Putin voltou a condenar o ataque dos Estados Unidos às 3 instalações nucleares no Irã, que ocorreu no sábado à noite, horário de Brasília, né? E também reiterou o apoio ao Irã e em especial à população do Irã, né? E, por fim, hoje, voltando a principalmente essa questão do ataque, né? O líder dos inspetores nucleares da ONU, da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, ele declarou que não sabe onde estão os estoques, aqueles 408 quilos de urânio enriquecido a 60%, né, e que poderiam ser transformados, enriquecidos a 90% com capacidade de equiparem armamentos nucleares, né, em questão de semanas. Né? Então ele fez um apelo para que permitisse o retorno imediato dos inspetores, né? E em resposta a isso, tanto o presidente Trump fez uma postagem afirmando que foi um completo sucesso, quanto a porta-voz da Casa Branca hoje de manhã, Caroline Leavitt, também reafirmou que o ataque contra as instalações foi um completo sucesso. A gente tem, então, essas comemorações, né, de um lado dos Estados Unidos ali falando em sucesso e falando que conseguiram atingir esse objetivo, mas o próprio Irã diz, né, que a gente vê aí nessa imagem, são os aviões que fizeram, né, que executaram esse bombardeio, retornando aos Estados Unidos depois de jogarem esses explosivos nesses locais. Mas a gente tem o próprio governo do Irã, né, Fred, ele fala que esses estoques não foram destruídos porque eles não estavam em Fordow, né? Não estavam Exatamente. Lá. O conselheiro-chefe do Ali Khamenei, ele falou no fim de semana que esses estoques estão protegidos a salvo e o Irã tem condição de retomar o seu processo. Essas imagens foram divulgadas pela Casa Branca ontem com a chegada dos bombardeiros B-2 depois da realização da operação Martelo da Meia-Noite, Midnight Hammer, né? Só para a gente fazer uma contextualização, né? O que foi essa operação para a gente poder avançar dessa situação. Esse daí é o mapa mostrando. Esses aviões foram um grupo de 14 aviões, 7 aviões bombardeiros B-2 equipados com 14 bombas GBU-57 de 13 toneladas para destruição de bunkers. Eles saíram à meia-noite do Missouri, numa operação que durou 18 horas. Envolveu 125 diferentes tipos de aviões, incluindo aviões de reabastecimento aéreo, aviões de contramedidas eletrônicas, caças FA-18 dos grupos de porta-aviões na região do Golfo, caças de quinta geração F-35, que participaram da destruição de instalações antiaéreas, destruição de radares, para permitir que esses aviões conseguissem chegar a 3 instalações nucleares, né? A principal delas era a usina de Fordow.
nós temos imagens de como que ficou após o ataque essa usina de Fordo. A usina de Fordo é considerada a mais bem protegida e que o Israel não teria condições de atingir os seus salões internos, porque ela fica na montanha e numa profundidade em torno de 90 metros. Nesse dali nós estamos vendo, tem 6 perfurações diferentes causadas pela entrada dessa bomba, né? E, segundo a Casa Branca, essa área mais cinza azulada nas imagens seria a indicação de que esse complexo foi destruído, que cedeu, onde ficavam em torno de 2.000 a 3.000 centrífugas capazes de fazer enriquecimento de urânio. Também foi atingido Natanz. Natanz é uma outra instalação que já havia sido destruída foi o primeiro, né, bombardeio. Foi o primeiro bombardeio de Israel, né? Lá também foram 2 bombas utilizadas. Nós vemos ali os locais de impacto, que coincidem mais ou menos na região onde ficava essa área das centrífugas. E um terceiro local foi atingido não pelos bombardeios B-2, que é a base de Isfahan. Foi atingido pelo lançamento de 30 mísseis Tomahawk lançados por um submarino na região do Golfo Pérsico, que atingiu essas instalações, a parte superfície das instalações que também já haviam sido atacadas por Israel, né? Foi uma operação de 18 horas que foi muito comemorada pelo governo. O secretário de Defesa, o Pete Bixett, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas fizeram uma apresentação na manhã de domingo mostrando o que havia acontecido, né, dizendo desse sucesso, né, eles usaram o termo obliterou, né, para mostrar que foi uma destruição mais completa. Mas há um questionamento em relação a isso. Como você bem falou, o Irã diz que não, né, que não tem capacidade, e alguns especialistas internacionais, em detalhe, o Dr. Jeffrey Lewis, que é do Centro de Contraproliferação Nuclear da James Martin, nos Estados Unidos, ele fez uma série de observações com relação a alvos que não foram atingidos. Por exemplo, em Isfahan, que, como nós mostramos, foi atingido por mísseis Tomahawk, que são incapazes de fazer o poder de penetração da bomba GBU-57, nós temos a imagem que foi compartilhada pelo Jeffrey Lewis sobre a unidade de Isfahan. Ali foi atingido, mas um pouco mais distante, na cadeia montanhosa logo atrás, há um conjunto de túneis que tem poucas informações. Estima-se que sejam mais ou menos 2 conjuntos de túneis na faixa de 100 quilômetros dentro da montanha, né, que poderiam também abrigar esse urânio que não foi, que até agora ninguém sabe, esses 400 quilos. Além desse daí, em Natanz também há um complexo de túneis. Ao sul, né, nós também, são essas imagens. A parte que está em vermelho é a parte que foi bombardeada pelos Estados Unidos e por Israel. Aquela parte maior é uma parte montanhosa que, diferentemente de Fordo, ela fica num complexo com mais de 10 mil metros quadrados, com capacidade, a uma profundidade na rocha entre 100 e 140 metros. Né? Isso numa área de inclinação de mais ou menos 15 graus, segundo esse especialista, o que torna muito mais difícil. E ele fez uma observação seguinte: pouco antes do início dos ataques que justificaram, né, que foram usados por Benjamin Netanyahu para justificar essa ofensiva, uma vez que o Irã poderia transformar esse urânio, enriquecer a ponto de usá-lo em armamentos nucleares, o que acontece? O Jeffrey Lewis ele observa que, utilizando um conjunto de centrífugas IR-6 mais modernas que já estavam disponíveis e que, segundo informações da própria AIEA, haviam sido deslocadas antes do início dos ataques, nos últimos dias antes, em uma questão de 60 dias já seria possível enriquecer esses 400 quilos para 90% de enriquecimento num prazo de 60 dias, e esses 90% já poderiam ser usados para a confecção de armamentos nucleares.
A gente tem até essa imagem, Fred, é uma imagem que mostra que ela foi feita na véspera do bombardeio, que ela, uma imagem de satélite que mostra aí, como o nosso espectador pode ver, uma fila de caminhões. Essa é uma fila de caminhões deixando, né, a instalação de Fordow na véspera aí desses bombardeios, o que indica realmente que o que o Irã disse, né, que esse estoque de urânio enriquecido ele foi deslocado e ele não estava nessa instalação que foi a mais atingida, que foi o foco, né? Era grande preocupação depois dos ataques do dia 12 de junho, que esse urânio enriquecido, esses 400 quilos, eles estariam em Fordow. E com as condições de Israel, né, o Israel não dispõe, apesar de dispor de bombas capazes de atingir bunkers, ela não dispõe com a capacidade de penetração desse nível. Ali são 60 metros de profundidade. Nós estamos vendo isso aí, é um outro conjunto de caminhões também saindo dos acessos para a unidade subterrânea de Fordow, né? O que indica, aumenta a suspeita de que o urânio estaria ali e que ele poderia ter sido transportado para fora da região. Ou seja, o ataque, ainda que ele tenha conseguido fazer o colapso, é possível que, se o urânio estivesse ali, ele não teria sido, ele poderia ter sido levado e não teria sido atingido no ataque dos Estados Unidos, né? E há também uma informação, tanto da Agência Nuclear do Irã, quanto da Agência Nuclear Atômica da ONU, de que não há nenhuma indicação de variação do nível de radioatividade em Fordow. Ou seja, então, se houve um ataque e se atingiu esse urânio enriquecido, ele teria que ter alguma, pelo menos, alteração no nível de radioatividade para você indicar que houve alguma movimentação nele. Ali não, né? Depois do bombardeio continua sem.